Existe sim hábitos simples e fáceis que aceleram bastante o nosso desenvolvimento espiritual. E por mais que houve alguns momentos em que eles foram secretos, hoje em dia já não são mais. E são sobre esses 7 hábitos que nós veremos no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela sua presença aqui no canal. O meu maior feedback de verdade é a sua presença e a sua inscrição. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal para que a gente continue juntos, progredindo dentro do nosso entendimento e estudo da espiritualidade. Vamos lá tratar sobre esses 7 hábitos simples, que são fáceis, são rápidos, que a gente pode anexar aos nossos dias, principalmente às nossas noites, antes de dormirmos, para que a gente dê um salto, para que a gente acelere o nosso desenvolvimento espiritual. Diversas tradições, diversos grupos de sabedoria foram atrás, ao longo da nossa história, da busca espiritual, do crescimento espiritual. Não é exclusivo de nenhum povo ou tradição, né? Todos tiveram, em maior ou menor grau, esta jornada, esta busca. Dentro dos povos e dentro dos yogis, dentro dos xamãs, dentro dos druidas, dentro dos budistas, dos egípcios, dos mestres sufis e tantos outros, todos eles trilharam este caminho de sabedoria e muitos desenvolveram meios, desenvolveram métodos que nos legaram, que nos deixaram. E alguns desses legados são também simples hábitos para que a gente incorpore no nosso dia a dia e facilite o nosso desenvolvimento espiritual. Mas esta é uma questão que é necessária ser entendida no princípio, né? O que é o desenvolvimento espiritual? Às vezes a gente torna isso muito complexo ou muito árduo e difícil, quando na verdade espiritualidade está na simplicidade. O que é espiritualidade para essas tradições e também ao meu ver? É nós conquistarmos uma vida mais feliz, uma vida mais plena, com maior alegria, livre de sofrimento, uma vida mais prazerosa, pode-se dizer. Isto é o desenvolvimento espiritual na prática. Quando a gente olha grandes personagens, grandes seres humanos com um elevado grau de espiritualidade, eles estão intimamente, internamente, num grau de felicidade maior, livre de grandes sofrimentos. Isso é o que ilustra muito bem o desenvolvimento espiritual. E esses mestres, essas mestras, eles investigaram, dedicaram as suas vidas a investigar profundamente toda a relação dos nossos corpos, sejam o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo mental, e como criar as condições de maior felicidade e, portanto, de progresso espiritual para que a gente trilhe na nossa passagem sobre a vida. E aqui nós chegamos, então, a estes 7 hábitos que podem ser inseridos no nosso dia a dia. Então vamos ver quais são esses 7 hábitos agora. O primeiro dos hábitos, vejam bem, a gente pode entender isso de modo superficial e aí pode parecer banal, mas quando a gente avança no entendimento dos corpos todos, físico, energético, emocional e astral, estando conectados, eles fazem muita diferença. Então vamos lá, o primeiro dos hábitos é nós ingerirmos o último alimento, ou seja, nós jantarmos, comermos, de pelo menos 2 a 3 horas antes de nós irmos deitar. Isso pode parecer muito bobo, mas como nós comentamos, a nossa mente e o nosso corpo, isso é que estes mestres investigaram e chegaram a grandes conclusões, eles estão profundamente conectados. Oscilações e trabalhos mentais geram diretamente repercussões e imediatas no nosso corpo físico, da mesma forma como atitudes no nosso corpo físico repercutem a nossa qualidade e a nossa sintonia mental, a nossa conexão mental. E quando a gente come, logo em seguida vai se deitar, o que é que pode acontecer? A gente pode ficar preso energeticamente ao corpo físico e assim também a gente pode trazer algum tipo de experiência mais pesada no nosso sono, nos nossos sonhos, e assim já acordamos mais pesados, já acordamos mal. Sem falar, claro, nas conexões do nosso desprendimento carnal, sem falar nas nossas projeções, no que é que nos sintonizamos quando a gente vai muito pesado
para a cama, dormir. Talvez você já tenha tido uma experiência desse tipo, que comeu em demasia e fica difícil se sentir bem, se sentir harmônico e confortável, inclusive para dormir, e às vezes quando vai dormir tem aqueles pesadelos, fruto das implicações na mente por conta de hábitos no corpo físico. E isso nos cria uma espécie de sofrimento, ainda que seja mental ou no outro dia, porque a gente não está bem descansado e já inicia um novo dia de modo desagradável. Então este é algo muito simples e que nós podemos sim inserir na nossa rotina, cuidar para que a gente coma pelo menos 2 a 3 horas antes de irmos nos deitar. O segundo hábito bastante simples é que a gente insira um banho. E isto, os yogis principalmente aprofundaram bastante. Existem dentro do yoga alguns hábitos que são os chamados kriyas, né? Não o Kriya Yoga do Yogananda, mas os kriyas na verdade são atividades de purificação, a esta kriya que eu estou me referindo aqui. E dentro das atividades de purificação, os kriyas dentro do yoga, existe o banho. Inclusive os yogis sugestionam que a gente tome 3 banhos ao dia. Caso você não queira e não possa tomar 3 banhos ao dia, que pelo menos tenha esse hábito de tomar um banho antes de dormir. Isso limpa muito as impregnações astrais do nosso campo áurico, de tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós tivemos contato ao longo do nosso dia. A água tem essa característica de carregar as impurezas, não só as impurezas da pele, do corpo físico, mas também as impurezas astrais. E quando a gente tem um campo limpo, um campo psíquico harmônico, todo o nosso progresso espiritual é muito facilitado. Então está aqui mais um hábito para a gente inserir no nosso dia a dia, e assim chegamos ao nosso terceiro hábito, que é inserirmos também um momento de prática antes de deitar. Seja uma prática de meditação, seja uma prática de oração, isso faz com que a gente eleve a nossa sintonia espiritual antes de irmos ao berço esplêndido. E isso faz também, elevando a nossa sintonia, com que a gente conecte as egrégoras espirituais que vão facilitar, que vão nos ajudar também no nosso desenvolvimento espiritual. Surge aqui, por que não, aquela frase preconizada por Jesus Cristo que diz: diga-me com quem andas que te direi quem és. Quando a gente trabalha a oração e a meditação, ambas juntos, ou ainda ou uma ou outra, a gente está nos cercando de boas companhias espirituais, de boas companhias astrais, criando uma sintonia adequada. Estes são os nossos amigos com quem estamos andando, e assim será também a nossa experiência, porque diga-me com quem andas, te direi quem és. Inclusive, nós aqui no canal oferecemos práticas de meditação todos os dias, de manhã e de noite. As práticas à noite são às 21 horas dentro do Projeto Crescer, na nossa comunidade da ação. Caso você queira praticar com a gente, fica a recomendação de conhecer o Projeto Crescer, o link para isso está aqui na descrição do vídeo, e assim você pode inserir, essa é uma das formas, né, a meditação nas suas noites. Fica este convite, mas nós não paramos por aqui, a gente vai para o quarto hábito, que é bastante simples também e muito utilizado por várias dessas tradições que nós citamos no início, que é cultivarmos um momento de reflexão. Em muitas tradições, como por exemplo, recordo aqui a própria ordem dos druidas, Santo Agostinho, filósofo, teólogo cristão, filósofos como Pitágoras, na sua ordem pitagórica, sugestionavam também aos discípulos que estes tivessem como hábito diário um diário, ainda que seja um diário mental, e trazer nesses diários as nossas reflexões para observar, analisar se aquilo que nós realizamos ao longo do nosso dia está de acordo, está condizente com o código de conduta que eu levo. Todas essas tradições têm também códigos éticos de conduta, códigos morais. A gente vê no budismo os 5 preceitos budistas, dentro do yoga tem os yamas e os niyamas, 10 prescrições éticas e morais. Em Pitágoras, como eu já comentei, todos os versos áureos de Pitágoras com sugestões práticas morais também para o nosso desenrolar ao longo dos nossos dias. E isso tudo faz com que a gente crie
uma harmonia no nosso ser por completo. Aquilo que pensamos, aquilo que intencionamos, aquilo que falamos, aquilo que fazemos estão alinhados. Há uma coesão. Estamos livres de desarmonias e de hipocrisia. E isso cria também as atrações adequadas no nosso campo espiritual, que vão favorecer o nosso desenvolvimento espiritual por sua vez. E claro, estaremos assim com a nossa consciência mais tranquila também para continuar caminhando, para continuar progredindo. Então, não permita que as suas pálpebras, como diz Pitágoras, cerre e o sono, lhe seja uma experiência antes que você tenha passado na sua mente alguma reflexão sobre o seu dia. Se você se aproximou do seu ideal, de boa sintonia, de paz, de alegria, ou em que momento você não esteve condizente com isso. Essa autoanálise e autoobservação faz muita diferença no nosso progresso. E é algo muito simples, que a gente consegue fazer isso em 5 minutos, em 10 minutos, quando muito, mas em menos tempo sim é possível. E aqui nós já chegamos ao nosso próximo hábito, que é o nosso 5º hábito, que é colocar nesses momentos, antes de deitarmos, uma prática de leitura. Também, assim como essa reflexão que vem pelo diário mental, ela pode vir a partir da leitura e também não precisa ser num período muito extenso. 5, 10, 15 minutos, eu diria que é o suficiente para nós elevarmos a nossa sintonia, entrando em contato com leituras edificantes, e aí surge uma outra frase preconizada pelos yogis que diz que onde a nossa atenção está, ali está a nossa realidade. E quando nós colocamos a nossa intenção nesses conteúdos edificantes, nobres, a nossa realidade interna de sintonia mental também está neste mesmo espaço de edificação espiritual. E assim nós entramos em comunhão com as egrégoras que estão com as mesmas intenções. Por exemplo, tenho certeza que são as intenções de Buda, de Krishna, de Lao Tse, de Jesus, de Pitágoras, de Santo Agostinho, de Chico Xavier e todos os outros, para não ficar infinitas nossas citações aqui. Porque a gente teve inúmeros seres humanos maravilhosos já encarnados, assim como temos muitos também que estão entre nós. O 6º, chegando ao fim aqui, dos hábitos a serem inseridos no nosso dia, é cultivar o seguinte pensamento ao nos deitar. A gente sabe, já vou chegar no pensamento, a gente sabe que nós não somos o nosso corpo físico. Nós tampouco somos a nossa mente, embora muitas vezes nos identifiquemos com o nosso corpo, nos identifiquemos com a nossa mente. Mas nós somos alguém, uma consciência, um ser espiritual que utiliza um corpo, este corpo que utiliza esta mente, uma mente. Então que a gente tenha ao deitar o seguinte pensamento: eu não sou este corpo, tampouco sou esta mente. Eu não sou esta mente e nem sou este corpo. Por quê? Por que trazer isso antes de deitar? Justamente para que a nossa consciência, nesse momento de desprendimento, se identifique com aquilo que nós realmente somos. E não se identifique e, portanto, não fique apegado aos reinos ilusórios, que é o que não somos, que estamos, ao corpo físico e às realidades internas mentais. Porque o que você acredita se torna real em experiência para você, na sua experiência ao longo do mundo. Então que a gente traga esse pensamento para nos identificar com aquilo que de fato somos. E assim, isso sem dúvidas contribui com o nosso desenvolvimento, com o nosso progresso espiritual, uma vez que passaremos a nos sediar no sono, e isso implica também, aos poucos, no nosso dia a dia, a nos identificarmos com aquilo que somos de fato, que somos esta plena alegria, bem-aventurança e felicidade, como tantos mestres já nos trazem. E por último, mas não menos importante, porque pode parecer um pouco banal também, mas está conectado também ao primeiro dos hábitos, é aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas aqui tem água. Beba água. É o 7º hábito, muito simples, muito fácil, prático. E por quê? Porque a água traz organicamente um bom funcionamento do nosso corpo.
E novamente, não existe dissociação de energia, de mente e de corpo. Se o nosso corpo está funcionando de forma adequada, a nossa mente tenderá também a funcionar de forma adequada e assim criamos uma boa sintonia astral e espiritual. Teremos também um sono tranquilo. Eu já tive muitos sonhos da seguinte forma, provavelmente você também. Fui dormir com sede e no sonho estou lá tentando tomar água, né? E cria uma espécie de sofrimento no mundo onírico. Ou seja, ter o nosso corpo em harmonia traz uma boa experiência, inclusive de sono, mas traz uma boa experiência mental, uma boa experiência espiritual, porque tudo está conectado, nada está dissociado. Nós somos interdependentes. É difícil nós meditarmos e termos boa sintonia espiritual quando estamos mais irritados, quando estamos doentes, e eu quando fico doente com qualquer gripe ou algo nesse sentido, eu fico mais irritado e é difícil a prática da meditação. Pode ser que para você também seja assim, e beber água, inclusive quando eu estou numa espécie de gripe, nossa, melhora facilmente ou antecipa o melhoramento da minha enfermidade. Isso volta à harmonia, eu consigo voltar às boas sintonias e conexões. Então estes são os 7 hábitos simples, fáceis, práticos para nós inserirmos no nosso dia a dia e facilitarmos o nosso desenvolvimento, de sermos mais felizes, de estarmos em maior harmonia, que é o verdadeiro progresso espiritual. Espero ter contribuído a partir deste vídeo com a sua caminhada, com seus entendimentos. Nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fique na paz e até mais.